Bom dia a todos. Quero agradecer o convite, agradecer o entusiasmo do Macedo e equipe pela urologia pediátrica, realmente Gilmar, Riberto, Sérgio, enfim, a nova geração, ao Edson, aí, que tem lutado tanto pela urologia aqui no Estado e também no Brasil, pela BSPU, vocês que estão aqui, mas todos vocês que estão lutando, o Thiago que está chegando, nós temos que realmente manter viva, acesa a chama da urologia pediátrica. Bom, nesses 10 minutos que me pediram para falar sobre o papel da toxina botulínica em bexiga neurogênica, eu vou tentar passar aqui alguns conceitos que eu acho importantes. Bom, as disfunções de eliminações já foram comentadas aqui, disfunção miccional, disfunção fecal, constipação. Muitas vezes elas são subdiagnosticadas e são os problemas muito comuns, mesmo em países desenvolvidos. Então, sintomas do trato urinário inferior associado à constipação ou encoprese, costuma também acompanhar esses quadros clínicos, alterações psicológicas da criança e da família, já foi falado aqui pelo Edson, pelo Marcos, enfim. Frequentemente, essas crianças têm refluxo, infecções urinárias e muitas vezes causando lesões renais. Há uma associação com déficit de atenção e todos nós sabemos, como já foi dito aqui, eu estou só repetindo, quem me antecedeu facilitou muito, que a uroterapia melhora muito e também associado ao tratamento da constipação. Alguns estudos mostram que, se não funcionar esse tratamento de uroterapia e constipação em 6 meses, nós estaríamos autorizados a tratar com medicamentos. Alguns já utilizam desde o início. Mas, enfim, os antimuscarínicos e os alfa-bloqueadores seletivos são usados, respectivamente, para hiperatividade e de sinergia. Agora, quando nada disso funciona, nós passamos por uma terapia de segunda linha. E quais seriam essa terapia de segunda linha? A toxina botulínica A ou neuroestimulação. Isso é o que nutre, é isso que nos tem nos direcionado. Falando então da toxina botulínica, o que é a toxina botulínica? É um bloqueador neuromuscular pré-sináptico que induz seletivo e reversível relaxamento muscular quando injetado intramuscular. Basicamente, em urologia, tem 3 indicações. Para hiperatividade detrusora, a injeção intraesficteriana nos casos de sinergia, e em adultos também tem sido empregados para dor prostática crônica. Essas dores prostáticas crônicas não são o assunto dessa apresentação, mas é um problema sério para quem cuida de adultos também. Muitas vezes a gente não tem o que fazer, então faz toxina nesses pacientes. Bom, a mais usada das toxinas botulínicas é a tipo A, mas existem 7 tipos de toxina botulínica. Tá? A tipo A é mais usada por quê? Porque os seus efeitos são mais duradouros. Ela é disponível em algumas preparações que diferem pela proteína que envolve a molécula da toxina. Então, essas 7 tipos, eles têm efetividades diferentes e as doses não são intercambiáveis. Então, a duração de uma é diferente da outra, a dosagem é completamente diferente também, e aqui são as principais toxinas. A onabotulínica, que é o Botox, a abobotulínica, que é o Dysport, a incobotulínica, que é o Xeomin, e também o Prosigne, que é a chinesa. Essas são as mais conhecidas. A minha única experiência é com a toxina onabotulínica, que é o Botox. Bom, então, como eu comentei, é utilizado como segunda linha para casos refratários à uroterapia e a tratamento medicamentoso. As 2 opções de segunda linha seriam toxina botulínica e implante de neuromoduladores sacrais. Qual é a dosagem da toxina botulínica?
A dosagem varia de 5 a 10 unidades por quilo. Então, nós estamos dando muito mais próximo de 10 unidades por quilo, lembrando que não devemos chegar perto de 40 unidades por quilo, que pode ser fatal. Então, em criança, de um modo geral, o que a gente usa é de 50 a 100. Agora, as crianças maiores, já têm peso de 30, 40 quilos, nós podemos usar a dosagem de adulto, 300 unidades. A ação da toxina botulínica é a inibição da liberação pré-sináptica da acetilcolina nos nervos eferentes. Isso levando a uma quimiodenervação temporária do detrusor. E como é que é utilizado? Não existe uma maneira única de utilizar, não existe um padrão único. Tem gente que preconiza 10 punções, outros 20, outro 30. Eu uso 30 punções, de modo geral eu uso 30 punções na parede vesical. É importante, na hora que for injetar, não querer aprofundar demais no músculo, que muitas vezes nós não sabemos a espessura do detrusor e você pode injetar fora da bexiga. Então, é muito melhor você fazer injeções suburoteliais formando aquelas bolhas. Então, forma aquelas bolhas, ficam visíveis e os efeitos são semelhantes. Então, a eficácia é semelhante. E há um grande dilema, uma grande dúvida, um grande questionamento na literatura que nós devemos poupar o trígono. Então, a gente faz essas punções e não se deve injetar no trígono, entre outras coisas, pela possibilidade de desenvolver refluxo. Não tem nada provado, não há evidência que injeções trigonais possam desencadear refluxo. Mas eu não injeto em trígono, eu injeto em toda a bexiga e não injeto no trígono. Mas tem pessoas, tem serviços que injetam. Em relação aos resultados, a ação é duradoura, nós sabemos, mas é reversível. Então, pode durar de 6 a 9 meses. Agora, o importante é que as reaplicações, ela mantém o mesmo efeito. Então, não há perda da ação. Quais são os efeitos adversos? Os efeitos adversos, eles podem surgir algumas horas após ou até algumas semanas. E os principais, mais comuns, infecção urinária pela própria manipulação, são bexigas problemáticas de um modo geral. Então, essa manipulação, nós damos antibióticos preventivos e casos de retenção urinária. Então, nós temos que alertar sempre as crianças, as famílias, que pode desencadear uma retenção urinária. Aquelas crianças que não fazem cateterismo intermitente, que seja só uma bexiga hiperativa, ela pode vir a necessitar de cateterismo e normalmente é passageiro. Existem alguns efeitos colaterais mais graves, como distúrbios visuais, dificuldades de deglutição, fala, tonturas, reflexia autonômica, enfim, fraqueza muscular, mas estão extremamente raros. São descritos, mas extremamente raros. Importante, injetar na ausência de infecção urinária e o efeito já é perceptível aproximadamente 5 a 10 dias. O que pode influenciar o resultado? Uma bexiga ruim. Então, não é só questão de hiperatividade. Uma bexiga que tem uma complacência muito ruim e também o preparo da solução. Eu acho que todos estão familiarizados aqui como é que é o Botox. Você pega o vidrinho, você não vê nada, é virtual, a substância é um vácuo. Então, a hora que você punciona o frasco para injetar o soro fisiológico, você sempre deve injetar contra o vidro, para não fazer um turbilhonamento, nunca entrar perpendicular contra o vidro e manipular bem levemente, não agitar, porque isso você pode romper a estrutura molecular da toxina. Então, isso também, se você fizer de uma maneira inadequada, o teu resultado pode ficar comprometido. Bom, existem vários estudos mostrando que a eficácia ao longo do tempo. Esse estudo aqui é bem interessante, porque são 10 anos de experiência com o Botox intravesical e intraesfincteriano.
Então, são crianças que foram avaliadas de 2004 a 2013, 53 crianças, de 1 a 18 anos, com 134 injeções. 106 foram feitos na bexiga e 23 no esfíncter, mostrando que 90% dos sintomas de hiperatividade foram reduzidos. 2 crianças foram submetidas a 11 injeções, praticamente uma por ano, e que a sinergia melhorou e não houve recorrência em 45. Então, o Botox ele é efetivo, comprovadamente, mesmo após longo tempo. Esse é um estudo do nosso amigo Pipsali, mostrando também que a toxina botulínica pode, muitas vezes, evitar uma derivação ou uma ampliação vesical. É um estudo também longo, de 2007 a 2013, onde foi feita intravesical, sempre na falha do antimuscarínico. Eram 17 pacientes, 44 injeções, de uma média de idade de 10 anos. A primeira injeção melhorou 27% a capacidade vesical e 45% a complacência. Já as subsequentes, o efeito foi até melhor. Desses pacientes, 13 eram sintomáticos e 76%, 10 crianças, tiveram pelo menos 50% de melhora. E a completa resolução em 7, mostrando que realmente funciona bem, alivia os sintomas. E ainda, 14 pacientes que eram candidatos à reconstrução ou ampliação vesical melhoraram, evitaram uma reconstrução, e a média de pacientes e familiares satisfeitos atingiu 70%, mostrando realmente que a toxina botulínica é promissora, melhora os sintomas, os parâmetros urodinâmicos, não há uma dose determinada ótima, e que realmente a dose máxima, que é o que a gente usa em adulto neurogênico, que é em torno de 300 unidades. Cada frasco tem 100, vocês estão habituados a usar com isso. Então, como conclusão, é o tratamento de segunda linha, pode ser usado no detrusor ou no esfíncter. A melhora é superior a 70%. E, basicamente, a melhora é vista em obtenção da continência urinária, diminuição da pressão detrussora, abaixo de 40 na grande maioria dos pacientes, e melhora da complacência, acima de 20 centímetros. E as reaplicações mantêm a mesma taxa de sucesso, pode ser evitado ampliações e derivações na maioria dos casos, e quando for o caso de dissinergia, a injeção no esfíncter ela é efetiva. Ela diminui a resistência uretral e aumenta o esvaziamento. Então, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigado, estou à disposição para algum questionamento. Muito bem, obrigado, professor Miguel. Então, Sérgio Ottoni Leite. Ah, tem uma pergunta? Põe a pergunta aqui. Miguel, a gente teve um problema no HC, que quando trocou, né, a gente tem os pregões para compra de produto, material e tudo mais, então a gente usava o Botox antes, daí trocou a licitação, veio um outro produto, veio um Botox chinês. E daí os resultados começaram a ficar bastante erráticos. Né? Acho que talvez você já enfatizou que cada um é cada um, né? Ou seja, mas não dá para comparar nem dose, nem resultado, não dá para esperar o mesmo resultado desses produtos diferentes. Você está de acordo com isso? É verdade. Isso é bem citado na literatura. 90% do serviço, principalmente no exterior, que não tem problema financeiro, usa o Botox, né? O Botox da Allerga. Agora,
aqui, por uma medida de economia e nos países com mais dificuldade, são usadas algumas toxinas também, essa chinesa, e eu não tenho experiência pessoal, mas vários colegas que usaram reclamaram da dosagem, e os efeitos também não são superponíveis e as dosagens não são a mesma coisa, intercambiáveis. Então, realmente há uma diferença. E por isso que o Botox é o preferido. Não tem nenhum merchan com alergano, não me deram nenhuma bala até hoje. Mas é o que a gente usa, realmente.